Quantas vezes nós olhamos para trás, a gente se depara, A gente se lembra com as atitudes que nós tivemos, muitas vezes atitudes infelizes, e a gente pensa, como eu queria voltar ao passado e fazer diferente. É claro, pessoal, não é possível a gente voltar ao passado, mas nós podemos mudar o final da história. Tenham certeza disso. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter vocês comigo mais uma vez aqui no canal Ponto Espírita. Pessoal, olha, eu não vou gravar lá do lado de fora, tá até fechado aqui, porque tem um pessoal trabalhando ali e tem muito barulho lá. Então vou pedir desculpas para vocês, aqui o áudio não fica tão legal assim, dá muito eco, mas eu não tenho equipamento para gravar fora lá, da minha mesa lá onde eu gravo, Aqui eu gravo porque é uma forma mais informal da gente conversar, tá? Então eu peço perdão para vocês por eu não estar lá fora. Eu sei que vocês gostam muito quando eu gravo lá e pelo áudio, mas vou ver se o próximo vídeo a gente já vai estar lá fora de novo, tá bom? Pessoal, na nossa história evolutiva todos nós erramos, Isso é inerente à nossa jornada. Mas nós vamos falar aqui hoje dos erros da própria reencarnação. Porque se tem um perdão que é muito difícil da gente dar, é o perdão a nós mesmos, É o auto-perdão. Isso é muito difícil. Mas, pessoal, nós precisamos entender o nosso passado como, digamos, uma ferramenta de arrependimento e não como uma prisão. Porque quando nós erramos no passado, nós só tínhamos aquilo para oferecer. A gente não tinha mais nada para oferecer. Às vezes a gente erra sem intenção de errar, sem intenção de fazer o mal para as outras pessoas, mas a gente acaba fazendo, Mas, primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte: nós só tínhamos aquilo para oferecer. Nós não tínhamos outra coisa. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem no nosso coração. Estava conversando essa semana lá na escola, com alguns professores lá, e a gente estava falando lá como que a gente queria voltar ao passado, mas com a experiência que nós temos hoje, com a visão que nós temos hoje, com a cabeça, a mente que nós temos hoje. Certamente nós não iríamos cometer tantos erros como nós cometemos no passado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender para que a gente possa mudar a nossa história. Não voltar ao passado, porque isso realmente é impossível, mas para a gente tentar mudar o final da nossa história. É entender que, naquele momento, a gente só tinha aquilo para oferecer, mesmo que tenha sido com intenção de machucar outras pessoas ou não. A gente só tinha aquilo. Hoje, nós não faríamos daquela forma. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Porque quando a gente passa a entender isso, enxergar as coisas dessa maneira, o passado ele se torna apenas um ponto de aprendizado. Ele não se torna uma prisão. Porque o passado ele tem esse poder de nos aprisionar no presente, no futuro. Mas quando a gente passa a entender que a gente só tinha aquilo no coração para oferecer, hoje a gente não ofereceria aquilo, então o passado deixa de ser essa prisão. Agora, pessoal, se a gente não pode voltar ao passado, o que a gente pode fazer? A gente pode construir o nosso futuro para que o final dessa história seja diferente. O nosso futuro, ele é construído agora, nesse momento. É por isso que todas as nossas atitudes, elas têm que ser sempre baseadas na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral e espiritual. Porque esse é o nosso objetivo nessa reencarnação, a nossa transformação moral. Então, quando nós vigiamos os nossos pensamentos, palavras e atitudes, e todas as nossas atitudes são baseadas nesse princípio de reforma íntima, então nós conseguimos começar a construir esse final diferente, porque nós estamos pavimentando a nossa caminhada, a nossa estrada até o futuro. E a gente deseja que esse futuro seja bonito, seja de paz, seja de felicidade e não de arrependimentos, de mágoa. Nós precisamos então entender isso. O nosso presente foi construído lá atrás.
O nosso futuro está sendo construído agora. E para tudo tem a lei de causa e efeito. Então nós somos livres para a gente plantar aquilo que a gente quiser, como a gente foi no passado, quando nós erramos. Mas da colheita nós não podemos fugir. Muitos já colheram aquilo que plantaram. Outros ainda vão colher, outros estão colhendo. Mas nós precisamos plantar coisas boas agora para que o nosso futuro seja de coisas boas, para que a nossa colheita seja uma boa colheita. E assim nós não vamos acumulando tantos erros que pesam no nosso coração. Porque todos nós temos aqueles erros que pesam. A gente pensa, nossa, se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente. Mas a gente precisa interromper esse ciclo. Não que nós vamos passar a ser pessoas perfeitas, não é isso. Mas nós precisamos interromper esse ciclo de ter atitudes que depois vão nos machucar. As nossas próprias atitudes nos machucarem. As nossas próprias atitudes nos trazer dor. Então nós precisamos interromper esse ciclo agora. E isso é através da nossa reforma íntima. Por quê? Porque tudo tem consequências. E nós não podemos fugir da colheita daquilo que a gente plantar agora. Então se o passado já dói, que o futuro não doa. Que nós possamos construir esse futuro agora, baseados sempre na nossa reforma íntima. Agora, pessoal, nós precisamos entender o seguinte: o arrependimento sincero, ele tem um poder muito grande. Por quê? Porque quando nós nos arrependemos de maneira sincera, nós não caímos no erro novamente. E isso é muito importante. Porque quando a gente aprende algo, quando nós somos mergulhados na dor, seja a dor que outra pessoa nos causou, mas nesse nosso caso aqui do nosso vídeo, a dor que nós mesmos construímos para nós, agora através do nosso arrependimento pelos erros passados, mas quando esse arrependimento é sincero, essa dor ela não é em vão. Então nós passamos por essa dor, nós aprendemos algo com essa dor e nós podemos então caminhar sempre para frente na certeza que nós não vamos errar novamente. Então a dor, ela precisa ser um ponto de aprendizado. O nosso arrependimento precisa ser um ponto de aprendizado, porque arrependimento geralmente traz dor. E essa dor não pode ser em vão. A gente não pode ter passado por essa dor de maneira em vão. Nós precisamos aprender com ela, porque só assim nós não vamos errar novamente. Só assim nós vamos começar a quebrar esse ciclo de atitudes que nos trazem dor. Não é verdade? Então nós precisamos agora começar a aprender com o nosso arrependimento. Esse arrependimento tem que ser sincero, porque assim nós vamos caminhar sem cair nesse erro novamente. Por isso que eu falei para vocês, não seremos pessoas santas. Nós não conseguimos nos desfazer de todas as nossas más tendências numa reencarnação só, mas nós podemos ir trabalhando para que algumas a gente possa então deixar para trás, algumas más tendências deixar para trás. Então que a gente comece sempre por essas que nos causam tanto arrependimento e tanta dor, que dificulta o auto perdão. Até porque, pessoal, nós precisamos entender aquilo que já foi falado aqui, O livre-arbítrio, ele continua valendo em todas as fases da nossa vida. O livre-arbítrio não é só para as coisas erradas que a gente faz. Ele deve ser principalmente exercido nas coisas boas. Eu tenho livre-arbítrio para ser uma pessoa melhor, para não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Eu tenho livre-arbítrio para querer construir um futuro melhor para mim, através das minhas atitudes de agora. E eu tenho livre-arbítrio para continuar nutrindo o arrependimento que causa dor, baixando a minha vibração, abrindo as portas para influências ruins, baixas, negativas, abrindo as portas para os espíritos obsessores. Eu tenho esse livre-arbítrio. Ou eu tenho também o livre-arbítrio de pensar, eu errei, eu me arrependo, mas eu vou me perdoar para que eu possa continuar a minha trajetória sem cair nesse erro novamente. Sem causar dor às pessoas, mas sem causar dor a mim mesmo. Então nós temos esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a gente sempre fala nele em relação às coisas erradas. Você tem um livre-arbítrio, você pode plantar aquilo que você quiser,
mas da colheita você não pode fugir. Nós já falamos isso aqui hoje. A gente sempre associa isso às coisas ruins, mas pode ser também às coisas boas. Eu usar o meu livre-arbítrio para que eu haja diferente, eu haja melhor, eu seja uma pessoa melhor. Então nós podemos e devemos usar o nosso livre-arbítrio em todos os momentos da nossa reencarnação para o bem. E por fim, pessoal, nós podemos sempre lembrar do maior homem que caminhou na Terra, que foi Jesus. Jesus nos deu tantos exemplos de pessoas que caminhavam muitas vezes uma trilha errada e de repente, quando essas pessoas tinham o conhecimento das verdades espirituais através de Jesus, o arrependimento batia forte nessas pessoas, mas não era o arrependimento que paralisava elas, pelo contrário, era um arrependimento que impulsionava essas pessoas para frente, para que elas não errassem novamente. Jesus nos mostrou vários exemplos assim. Então que a gente tem esses exemplos na nossa vida. Nós não vamos conseguir, pessoal, nós não vamos conseguir realmente voltar ao passado. Seria muito, muito, muito bom se a gente pudesse voltar ao passado com a mente que nós temos hoje, com a experiência, com a visão de mundo, com todas as lutas e as dores que nós experimentamos até então. Nós não podemos, mas nós podemos sim pegar esses exemplos que Jesus nos trouxe e fazer disso um fator que nos impulsione sempre à frente, no bem, para que a gente se perdoe, para que o nosso arrependimento deixe de ser algo que nos traga dor, nos traga sofrimento, para que ele nos impulsione a caminharmos sempre no bem. Porque quando nós nos auto-perdoamos, quando nós nos damos o perdão, não é que a gente está passando por cima do erro, não é isso. Nós estamos aprendendo com aquele erro para que a gente não erre novamente, tá certo? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo aqui no canal Ponto Espírita. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha, se a opção todas lá no sininho das notificações está marcada, porque assim o YouTube vai entregar todo o nosso conteúdo para você, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!